Qual é a expectativa para o resultado da Apple em relação às vendas do iPhone 13 e também o anúncio de novos MacBooks que podem chegar a R$ 78 mil aqui no Brasil? Olha, a nossa expectativa é de que, como a gente mencionou isso no segundo trimestre, né? A empresa vem sofrendo, tá? Como qualquer outra empresa que produz dispositivos de tecnologia e uso pessoal, com a crise mundial dos semicondutores. Então, a Apple até começou a dar um passo de depender menos de outros fornecedores, então começou a desenvolver vários processadores internamente, com tecnologia própria e tal, mas ela fatalmente ela vai sofrer um pouco com isso, tá? A gente vai esperar agora sair os resultados do terceiro trimestre, sai na semana que vem, para a gente entender qual que foi o impacto do lançamento do iPhone 13 nos resultados da empresa. A gente tem uma expectativa positiva, tá, em relação a esse lançamento. Já no trimestre passado, o resultado da empresa não veio com um crescimento tão grande justamente por conta dessa questão de, fora Estados Unidos, que a moeda é o dólar, né, e outros países desenvolvidos que têm a moeda forte, como a Europa, que tem um euro, que é uma moeda forte, os outros mercados, a Apple sofreu aí uma queda de vendas ou um crescimento não tão expressivo. Por quê? Por conta disso. Quando você converte, por exemplo, o real para o dólar, antes eu pagava, estou supondo aqui, né, antes eu pagava 15 mil reais, 10 mil reais num MacBook, hoje eu vou pagar 70 mil reais, não tenho condição, vou deixar de comprá-lo, tá? Então, naturalmente, isso vai diminuir, talvez, a compra em países, por exemplo, regiões como Ásia e Pacífico, né? Alguns países da Ásia e Pacífico, China e Japão nem tanto, África e Oriente Médio, América Latina, mas a gente vê que os maiores mercados hoje da empresa são China, Estados Unidos e Europa, que são mercados que têm capacidade de comprar esses novos produtos sem nenhum problema, porque é a própria moeda deles que eles estão comprando, no próprio dólar, no próprio euro, né? Então o impacto disso não deve ser tão grande nessas regiões, que são os maiores mercados da Apple, tá? Então, assim como a gente viu no segundo trimestre, a gente não entende que esse crescimento do dólar em relação a outras moedas mais fracas ao redor do globo tem um impacto tão significativo nos resultados, porque esses mercados já eram mercados menores que contribuíam menos para o resultado da empresa, tá? Uhum. Legal. Agora, a Apple ela anunciou que deve cortar aí a meta de produção do iPhone 13 por causa da escassez de chips. Como é que vocês avaliam essa questão da necessidade de reestruturação da cadeia de produção e a relação com os resultados das empresas tech? Esse movimento ele pode ser considerado mais estrutural e pesar aí para todas as empresas tech? Olha, Daniel, eu não acredito que seja estrutural, eu acho que seja conjuntural, tá? Então, tá passando por um momento de escassez de chips. Não tem o que se fazer, pouquíssimas empresas no mundo detêm a tecnologia para desenvolver alguns chips mais avançados, alguns deles que a Apple demanda, então não tem muito o que se fazer. Então você se readequa àquele momento para conseguir entregar o seu produto com a qualidade que você precisa, e eu vejo a Apple fazendo isso, o que é natural. Obviamente, existem drivers de crescimento para dispositivos móveis e computadores pessoais, enfim, a gente comentou sobre isso, os wearables e tantos outros dispositivos, a gente acredita que isso vai crescer cada vez mais, e é justamente essa crise, a gente tem que entender que essa crise dos semicondutores é justamente isso, uma demanda que iria acontecer em 10 anos, aconteceu em 1 ano, e a gente não tem, o mundo não tem uma capacidade produtiva e de escoamento hoje para atender toda essa demanda, né? Então a gente teve uma quebra ali na cadeia produtiva, e quando voltou com uma demanda muito mais alta, tá? Então a gente acredita que isso vai se regularizar, vai haver investimento, as indústrias vão crescer, vão aumentar a sua capacidade, e isso no longo prazo vai acabar sendo ajustado, e a gente vai ver mais uma vez as empresas de tecnologia, principalmente aquelas que desenvolvem hardwares, como é o caso da Apple, como é o caso da Nvidia e tantas outras, de uma estabilização e até mesmo crescimento da sua produção no futuro.